Amém. Amém. Estão todos com as suas Bíblias? Amém. Tem alguma visita que está sem Bíblia? Uma Rosinha, providencia para as visitas umas Bíblias, por favor, porque neste momento nós iremos partilhar a palavra com o nosso irmão, pastor Helder. Boa noite a todos. Boa noite. Conseguem me ouvir? Sim. Eu estou relutante em usar o microfone hoje. Eu não quero que ele me atrapalhe. Abra a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 24. Eu vou tentar não fugir do tema, para dar sequência ao tema da semana de oração que nós passamos. Hoje o assunto está voltado para a palavra de Deus. O assunto hoje está dando sequência aos demais assuntos no decorrer da semana. E amanhã nós teremos aí um tema bem específico sobre a intervenção, a intercessão de Cristo, especificamente no santuário. O seu papel como sumo sacerdote. Encerrando a semana, amanhã. Nós vamos ler aqui, eu vou citar os versos e vocês vão acompanhando. Eu não vou ler todo porque tem bastante versos aqui nesse capítulo e para a gente ganhar um pouco de tempo eu vou citando o que está falando os textos e você vai acompanhando aí na Bíblia. Antes, porém, eu quero pedir a Deus mais uma bênção. E vamos orar a Deus. Feche os seus olhos. Santíssimo e amado Pai que estás nos céus. Amém, Jesus. Nós louvamos e exaltamos o teu santo e poderoso nome. Amém. Pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na tua casa de oração, aonde o Senhor se faz presente. Amém, Jesus. Estamos aqui com o nosso coração aberto. Já louvamos, já ouvimos depoimentos, ouvimos cânticos em solos congregacionais, e tudo isso serviu para crescermos espiritualmente e para glorificar o teu nome. Amém. Mas agora, ó Deus, no momento ápice de todo o culto, nós iremos ouvir a tua voz por meio da tua poderosa palavra. Amém. Já estamos aqui com ela aberta em nossas mãos. Amém. E nós queremos pedir que o Senhor mande uma mensagem de poder e graça para transformar a nossa vida mais uma vez, assim como o Senhor fez nos outros dias passados dessa semana. Amém. Essa semana tem sido uma grande bênção na vida da maioria de nós. Amém. Aqueles que estão participando, que estão acompanhando, foram ricamente abençoados e alimentados pelas Escrituras Sagradas. Amém. Agora, mais uma vez, pedimos que o Senhor nos acompanhe, nos ilumine, nos mostre aquilo que nós precisamos ouvir. E talvez não aquilo que nós viemos buscar, porque nós sabemos que aquilo que o Senhor quer nos dar é muito melhor do que aquilo
que nós estamos procurando. Continua conosco até o terminar deste culto. É o que nós te clamamos em nome de Jesus. Amém. No dia 1º de maio de 1994, milhares de corações espalhados ao redor do mundo se chocaram na curva Tamburello, no Grande Prêmio de San Marino de Fórmula 1, quando Ayrton Senna, o tricampeão mundial de Fórmula 1, se chocou nessa curva e teve um gravíssimo acidente. Aqueles que eram vivos nessa época acompanharam essa grande tragédia. Intermináveis. 2 minutos e meio depois vieram os paramédicos, eles chegaram e as imagens aéreas não davam conta da gravidade das lesões que ocorreram ali no crânio desse homem, e após alguns momentos críticos de atendimento à pista, um helicóptero o levou ainda com vida para o Hospital Maggiore. A 15 minutos dali, Ayrton Senna foi atendido em coma profundo com múltiplas fraturas no crânio e uma perfuração gravíssima na têmpora. 37 minutos após o acidente, a corrida começou e os carros passaram 54 vezes próximos à poça de sangue que havia ficado ali desse acidente. Em um evento infame que por vários motivos legais jamais deveria ter prosseguido. Na sexta-feira, Rubens Barrichello voou 300 km por hora para a morte, mas ele, graças a Deus, sobreviveu. No dia seguinte deste ocorrido de Rubinho Barrichello, o piloto austríaco Roland perdeu o controle do carro e se chocou fatalmente contra o muro. Naquele dia, Ayrton Senna interrompeu sua participação nos treinos de qualificação e demonstrou uma grande preocupação com a segurança dos pilotos, mas foi uma preocupação completamente vã. Nada interrompeu a marcha sinistra para o seu dia fatal. Às 13h40 do domingo, no dia 1º de maio, no horário de Brasília, o jornalista Roberto Cabrini anunciava em tom pausado e grave a morte cerebral de Ayrton Senna. O mundo inteiro ficou sabendo dessa notícia e muitos, mesmo com a morte cerebral de Ayrton Senna, muitos confiavam, tinham uma pequena esperança que Ayrton Senna poderia voltar à vida novamente, ressurgir ou ressuscitar. Senna tinha o carinho das pessoas em todo o mundo. O pentacampeão e amigo pessoal do piloto, o argentino Juan Manuel, ficou abalado profundamente. No Japão, Senna era visto quase como um grande samurai. E essa fatalidade foi anunciada pelos repórteres em pranto no Japão. Eles tiveram que anunciar o falecimento de Ayrton Senna. E aqui no Brasil, a notícia causou forte comoção. As ruas ficaram completamente desertas. O governo declarou um luto oficial por 3 dias aqui no país. A aeronave que transportava o seu corpo recebeu uma escolta de aviões de caça em solo. E o cortejo do aeroporto ao local do velório era ladeado por mais de 1 milhão de pessoas que inundavam as ruas do país. Elas se aglomeravam nas calçadas, nos prédios, nos postes e até viam pessoas penduradas nos próprios postes. Algumas paravam atônitas ou com as mãos no rosto em lágrimas profundas. O rosto de Senna nunca mais foi visto após esse acidente, ocorrido quando tinha 34 anos apenas. Restaram as lembranças das grandes vitórias épicas desse grande piloto. Restou aquele capacete amarelo que crescia aos poucos no retrovisor dos pilotos, dos seus adversários nas ruas, nas pistas de corrida. Ayrton Senna era um leitor da Bíblia
costumava orar, tinha fé em Deus. Amém. O que deixou uma grande marca em seu túmulo, onde está escrito um trecho do capítulo 8, verso 38 de Romanos. O pequeno trecho diz: nada pode me separar do amor de Deus. Amém. Uma perda dessa magnitude nos ajuda a ter uma ideia do que significa um luto coletivo. Em um outro domingo cinzento, milhares de pessoas lamentavam em suas casas a morte de um grande e poderoso herói. Ele havia reanimado as esperanças de redenção do povo, de uma nação, do mundo. Havia realizado curas inimagináveis e rompido a barreira da morte, ressuscitando pessoas. Mas, então, surpreendentemente, este homem morreu. Me acompanhe agora em Lucas capítulo 24. Dentre os versos que eu vou dizer, o verso 18 diz que 2 discípulos estavam aqui no contexto dessa história. Mas um deles se chamava Cleopas, está no verso 18, você pode conferir. Que seguiam de Jerusalém para Emaús, conversando sobre o que havia ocorrido nos dias anteriores. Eles seguiam para Jerusalém. No verso 21 fala desse relato que eles vinham conversando um com o outro. Foi quando um estranho se aproximou e começou a conversar com eles. Era o próprio Cristo Jesus ressuscitado. Diga amém. Amém. Mas eles não o reconheceram. Cristo começou a falar das profecias bíblicas sobre o sofrimento do Messias, a sua ressurreição, e a ressurreição definiria em grande parte o testemunho dos primeiros cristãos. Porém, deveriam fundamentar a sua fé na palavra de Deus, na Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos refletir sobre 2 pontos que eles estavam conduzindo ali. Primeiro, não duvide do poder de Deus. Amém. Amém. Cleopas, um desses 2 discípulos que estavam conversando, tinha ouvido falar dos relatos da ressurreição de Jesus, mas não acreditavam nesses relatos. Sabiam que as mulheres tinham ido ao sepulcro e que tinham visto anjos. Verso 22 e o verso 23 você pode confirmar isso. Contudo, eles duvidavam. Não poderia ser verdade? Assim eles não ficaram em Jerusalém para conferir. E para eles, tudo estava completamente eliminado. Você já percebeu quantas vezes nós temos sido céticos com as informações ou com novidades vindas do céu com bênçãos? Você e eu temos sido céticos para isso também. Isso de uma maneira humana tem se tornado algo normal ou natural? Quantas vezes ficamos desconfiados dos relatos maravilhosos e não acreditamos nas ações que Deus fez e fará em prol da humanidade? É certo que hoje o sinal da igreja verdadeira não são os milagres e as maravilhas, mas a verdade com base na palavra de Deus. Amém. Assim sendo, muitos não acreditam, não valorizam coisas desse tipo e até têm medo de reconhecer a mão de Deus em certas situações. Você tem percebido os milagres de Deus na sua vida? Amém. Graças a Deus por isso. Você tem visto o mesmo Deus do passado, que atuou no passado, ele continua atuando no atual momento presente que você vive? Amém. Você tem visto Deus agindo de maneira incrível, mirabolante? Hebreus capítulo 13, verso 8 diz sobre isso. Os 2 discípulos estavam profundamente entristecidos com o que havia causado a morte do Messias, o qual eles acreditavam que viria para libertar a nação judaica. Não era uma tristeza comum, era uma tristeza completamente íntima e profunda. Alguém se representava muito para eles, estava morto, um grande herói, o nosso tremendo, poderoso Jesus Cristo. Amém. Eles haviam depositado todas as esperanças em Cristo. E em certos momentos na vida a tristeza nos atinge, mas o tamanho dela pode ser medido por como ela altera a nossa vida. A morte de Jesus
significava uma perda muito grande, pois Jesus não era apenas um simples herói, como nós vimos hoje nesses filmes de Hollywood. Jesus conquistou aquilo que era inconquistável. Jesus libertaria a nação dos seus dominadores. Verso 24 e verso 21. Tinha certeza de que Jesus era o Messias prometido, mas o seu coração foi duplamente ferido, uma vez que tiveram, em primeiro lugar, uma decepção com os líderes da nação judaica. Foram os principais sacerdotes, as autoridades que tinham condenado Jesus à morte, apesar de ele ter sido poderoso em obras e na palavra. Verso 19 e verso 20. Segundo ponto, uma decepção com o próprio Cristo. Embora tenham expressado que Jesus foi vítima da condenação da nação, de certa forma entendiam que Jesus tinha se submetido à prisão. Para eles, Jesus tinha um poder sobre-humano, que poderia ter usado para se libertar daqueles que o aprisionaram, aqueles que o crucificaram. E eles sabiam e criam que Jesus tinha poder até mesmo para descer da cruz. E Jesus tinha poder para fazer isso. Amém. Com sua inteligência fora do normal, poderia ter se livrado do julgamento apenas com algumas palavras. Mas Jesus se manteve calado no momento que era acusado. Ele não retrucou. Ele não combateu com palavras. Emudeceu, como dizia a profecia do profeta Isaías, as profecias de Isaías. Para os que acompanharam o julgamento, parece que ele havia desistido de morrer, desistido de viver. Seria isso um sinal de fraqueza? Jesus teria sido um impostor? Eles pensavam. Não podia ser. Todas as profecias diziam que esse era o Messias. Tudo isso estava frustrando os discípulos profundamente. A perda era grande demais para ser suportada. Você já ficou decepcionado com Deus alguma vez na sua vida? Já orou e buscou tanto a resposta de Deus por uma bênção e ela não veio? Orou tanto por uma pessoa doente, mas infelizmente ela veio a falecer? Já passou por situações em que Deus podia ter agido, mas Ele escolheu claramente não fazer? Na caminhada cristã, muitas vezes nós passamos por situações assim, quando Deus parece não corresponder às nossas expectativas. Mas geralmente, quando Deus não responde da maneira que nós esperávamos, é porque Ele tem algo muito melhor para nos oferecer. Diga amém. Amém. Isaías capítulo 55, verso 9, nos dá essa grande convicção. Existem coisas que nós não entendemos e por isso nós precisamos confiar mais em Deus e nas suas ações para com a humanidade. Amém. Jesus ansiava consolá-los. Ele poderia ter esperado um pouco mais, alguns dias ou meses, para refletirem. Ele não suportava esperar para aliviar o sofrimento dos seus discípulos. Geralmente nós pensamos que Deus só age em seu tempo, que sempre é maior do que o nosso próprio tempo, do que a nossa própria vontade. No entanto, embora Deus tenha sua maneira de ver o tempo, muitas vezes Ele não hesita em nos ajudar. Louvado seja o nome de Deus por isso. Amém. Ele responde às nossas lágrimas. A grande questão é, se Deus nos responde, mas se nós estamos abertos a ouvir as suas respostas, se nós estamos dando atenção para isso, se estamos focados nisso, na resposta de Deus, se estamos abrindo os nossos ouvidos para receber a resposta de Deus da maneira que Ele quer nos oferecer. Essa é a grande questão. É curioso pensar que os discípulos de Cristo estavam sofrendo desnecessariamente, assim como você e eu muitas vezes fazemos. Sofremos desnecessariamente, porque não temos uma íntima comunhão com Deus, não sabemos o que está passando na cabeça de Deus, não sabemos nem ao menos qual é a vontade dEle para a nossa vida, e aí nós nos decepcionamos. É curioso pensar que os discípulos de Cristo estavam sofrendo desnecessariamente em várias ocasiões. Jesus tinha avisado que era necessário que Ele padecesse nas mãos dos pecadores. Jesus havia avisado que Ele seria crucificado, que Ele morreria, mas que Ele ressurgiria no terceiro dia.
Mas os discípulos não estavam, eles estavam tão decepcionados, tão frustrados, que eles não conseguiam enxergar, eles não conseguiam lembrar das profecias que Cristo havia deixado. Mateus capítulo 27, verso 63. Deus nunca deixa o seu povo no escuro, diga amém. Amém. Ele sempre guia o seu povo por meio das profecias, para que não sejamos surpreendidos e nem enganados. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós capítulo 3, verso 7. Muitos hoje estão completamente confusos com relação às profecias de Deus e à sua vontade para a nossa vida. A Jesus, ao mundo, à morte, à salvação. Muitos questionam: como poderei entender se ninguém me explica? Atos capítulo 8, verso 31. Deus conta com você para libertar as pessoas que não conhecem a palavra dele. Precisamos manifestar a mesma compaixão de Jesus por essas pessoas que estão sedentas e famintas lá fora, que não conhecem absolutamente nada sobre as profecias bíblicas. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Romanos capítulo 10, verso 14. Não podemos guardar conosco as boas novas de salvação com o poder da verdade? Tudo que você ouviu aqui e aprendeu da palavra de Deus nessa semana deve ser compartilhado com as outras pessoas. Amém. Tanto aquelas que já conhecem um pouco da palavra de Deus, quanto aquelas que não conhecem e aquelas que conhecem, mas estão profundamente enganadas com distorções da Sagrada Escritura, principalmente no que tange às profecias bíblicas. A verdade presente que nós carregamos hoje, a grande responsabilidade de pregar sobre a verdade presente na atualidade. Uma verdade presente que outrora foi diferente da que nós temos hoje. E nós precisamos compartilhar essas profecias para aqueles que estão vivendo aí fora, iludidos em outras denominações, de interesses pessoais, financeiros, ou qualquer outro tipo de interesse, menos o verdadeiro. Nós não podemos guardar as boas novas de Jesus Cristo, da salvação de Cristo, apenas para nós. Muitas pessoas estão presas na escuridão. Precisamos libertá-las com o poder da verdade. Tudo que você ouviu e aprendeu precisa ser compartilhado urgentemente. Amém. Urgentemente. Embora estivessem confusos, os dois discípulos tentaram entender o plano de Cristo. Eles criam que Jesus era o profeta. Apesar de não entenderem o que tinha acontecido, não abandonaram a fé em Cristo Jesus. Mesmo que estivessem temporariamente cegos, eram filhos de Deus. Deus não rejeita os seus filhos porque eles não entendem os seus planos. O amor de Deus não esmorece apesar da memória curta e da pequenez de nossa fé. Ele é como um professor paciente que se empenha por todos os seus alunos. Amém. Deus está ansioso para nos libertar da cegueira espiritual que nós temos. Amém. Numa situação semelhante, Jesus se revelou a Maria Madalena. João capítulo 20, verso 1 a 16. Mas não se revelou de início para os dois discípulos que iam pelo caminho de Emaús, que vinham se queixando do que havia acabado de ocorrer. Por que Jesus não se revelou aos discípulos no caminho de Emaús? Porque ele queria fundamentá-los na palavra de Deus. Primeiramente porque, apesar de estarem tristes, a causa da sua tristeza era a frustração de uma grande expectativa. Eles entendiam que o Messias viria de uma forma, mas ele veio de uma outra maneira que eles não entendiam. Frustraram. Jesus frustrou as expectativas humanas dos judeus. Isso exigia não apenas um mero consolo, mas uma mudança na compreensão da Bíblia. Jesus havia ressuscitado, isso era um fato. Entretanto, era algo a ser avaliado pela palavra de Deus. Jesus ensinou que a igreja deve avaliar tudo à luz da sua poderosa palavra. Amém. Muitos que hoje fazem milagres em nome de Cristo
serão rejeitados por ele naquele dia. Mateus capítulo 7, verso 21 a 23. Multidões buscam uma experiência com Deus, querendo que Ele se manifeste pessoalmente a elas. Buscam ver ou sentir a Jesus de uma forma ou de outra. Querem que Ele realize um milagre, que Ele faça maravilhas e revelações. O povo de Deus deve saber separar as coisas. A experiência é importante, mas acima dela deve estar a poderosa palavra de Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada. A fé não pode se basear apenas em experiências, naquilo que nós vemos, naquilo que ouvimos, naquilo que nós tocamos. Tomé negava que Jesus tinha sido ressuscitado e só acreditaria se visse. Então Jesus teve que chegar para ele e falar assim: toque em minhas mãos, toque nas minhas feridas, Tomé, para que você creia. Você creu porque me viu? Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. João capítulo 20, verso 29. Amém. A palavra de Deus está acima da experiência. Se não ouvem Moisés e os profetas também, não se deixarão convencer mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Lucas capítulo 16, verso 31. Após ter revelado nas Escrituras, Cristo se revelou na experiência. Amém. Ao convidar Jesus para jantar com eles, reconheceram Jesus pela maneira como ele agradeceu pelos alimentos. Possivelmente tenham visto os sinais nas mãos. Cristo escolheu se revelar a eles para aprofundar a fé deles. Cristo se importa com a nossa necessidade de conhecê-lo pela experiência. Por isso ele se revela a nós. Amém. Sem qualquer dúvida, o conhecimento de Cristo na Bíblia nos leva a uma experiência mais profunda com Ele. Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando Ele falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Um deles interrogou, Lucas capítulo 24, verso 32. Após conhecer a Cristo nas Escrituras, nós temos uma segurança, uma convicção na experiência que vivemos ao lado de Cristo. Quando os dois discípulos viram a Cristo, não duvidaram, mas creram definitivamente. Foram consolados pela palavra, o Filho de Deus, João capítulo 1, verso 1. E pela palavra, a Bíblia, João 17, verso 17. Hoje nós podemos conhecer a Cristo pela experiência através da sua palavra. Assim como Jesus jantou com os discípulos, Ele pode jantar conosco hoje na nossa casa. Diga amém. Amém. Apocalipse capítulo 20, verso 10. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir e abrir, eu vou entrar e jantar com você. Mas se você ouvir e não abrir, eu não vou arrombar a porta. Como o inimigo de Deus faz. Ele bate, se a gente escuta e não abre, ele arromba. Mas Jesus não força. E esse é o convite dele para nós. Se você ouvir e abrir, eu vou entrar e jantar com você. Nós vimos que Jesus não está aqui visivelmente, que Ele não pode ser visto com os olhos da carne, mas Ele pode estar contemplando, pode ser contemplado pelos nossos olhos, os olhos da fé. Amém. Nesta noite, o apelo de Deus é que você continue conhecendo a Jesus por meio das Escrituras Sagradas. Amém. Que você viva uma experiência pessoal com Ele por meio do estudo das profecias. Amém. Tome uma decisão de estudar a Palavra de Deus. Para encontrar nele, encontrar na Palavra de Deus a face de Cristo Jesus. Amém. Quando Jesus vinha pelo caminho, Ele vinha escutando as murmurações dos discípulos. E Jesus fez a eles uma pergunta. Depois você pode olhar do verso 13 até o verso 27. Nécios de coração. Vocês não entenderam nada das profecias? O que aconteceu? E aí um deles replicou e falou assim: você não ouviu? Você não estava lá? O mundo inteiro ficou sabendo o que aconteceu? E você está perguntando para a gente, onde é que você estava? Nas palavras atuais, eles estavam indagando a Jesus. Você não ouviu falar? Você não presenciou? Todo mundo está sabendo o que aconteceu. Aquele que veio em carne dizendo que iria governar sobre nós, queria estabelecer o seu reino, aquele que nós acreditávamos que seria o Messias, o profeta,
O Filho de Deus, que estabeleceria o seu reino nessa terra, foi capturado, crucificado, morto. Você não ouviu falar nada disso? E Jesus vinha ouvindo tranquilamente as queixas dos discípulos, dos 2 discípulos. E eles estavam tão frustrados e tão cegos, assim como nós estamos às vezes, que eles não perceberam que era o próprio Cristo. E como o relato disse, como eu já acabei de dizer, eles só entenderam que era o Cristo quando eles chegaram em casa, convidaram ele para entrar, e quando eles se assentaram para comer, Jesus partiu o pão e deu a bênção. E quando Jesus fez isso, as escamas dos seus olhos caíram, e eles perceberam que era o próprio Cristo. Amém. Que alegria profunda eles devem ter sentido. Amém. E aí eles disseram: porventura não ardia o nosso coração na estrada, quando ele vinha explicando as profecias? Porque quando nós lemos a palavra de Deus, ela arde, incendeia o nosso coração. Amém. É por meio da palavra de Deus que nós podemos ser libertos. É por meio da palavra de Deus que nós somos libertados dos vícios, das queixas, das ansiedades, das depressões da vida, dos estresses, da falta de ânimo de viver, da falta de contato com a palavra, falta de vontade de buscar a Deus. Por meio das Escrituras Sagradas nós teremos essa vontade de viver, de nascer de novo, porque nós viemos para esse mundo com o propósito de fazer a vontade do Pai. Amém. E isso nós entendemos claramente quando nós estudamos as profecias bíblicas, quando nós usamos a palavra de Deus como ferramenta principal, fundamental da nossa vida. Cristo Jesus está convidando nós hoje para fazermos mais uso da sua palavra. Amém. Jesus Cristo está convidando você para que por meio do estudo das Escrituras Sagradas você transforme de fato esse coração de pedra em um coração de carne que só Ele pode dar. Amém. Jesus está convidando a gente nessa noite para vivermos de fato uma experiência pessoal com Ele por meio da sua palavra, da qual nós nunca vivemos até hoje, ou se vivemos, vivemos ainda tão pouco, em vista daquilo que Ele tem em abundância para nos oferecer. Você não quer fazer uso dessa oportunidade hoje, essa noite? Você não quer tomar uma decisão diante de Deus hoje, de fazer mais uso da palavra de Deus, para mudar a sua vida, o seu coração, as suas atitudes, o seu comportamento? Eu quero aceitar o convite de Deus hoje para a minha vida, em colocar em prática, quem sabe, o ano bíblico que eu ou você não estamos mais fazendo, que deixamos de fazer. Quem sabe estudar mais profundamente sobre as profecias bíblicas. Quem sabe usar a palavra de Deus para levar conforto, ânimo, motivação, incentivo, exortação, disciplina para aqueles que estão tanto necessitando desse tipo de palavra. Eu quero fazer dessa oportunidade, dessa decisão, a minha decisão de praticar mais a palavra de Deus, para transformar primeiro a minha vida e depois levar isso para transformar a vida de outros. Eu quero aproveitar essa oportunidade e não recusar o convite de Deus de usar a sua palavra para transformar a minha vida pessoal, a vida da minha família e a vida da minha igreja e da minha comunidade. Amém. Você não quer aproveitar e fazer dessa oração, dessa minha decisão, a sua também? Amém. Levante a mão, eu quero ver se você aceita esse desafio, esse convite. Louvado seja o nome de Deus. Nós vamos entregar a nossa decisão a Deus agora, para que Ele use isso como uma ferramenta poderosa, para que a gente não volte mais atrás, para que a gente avance com esse magnífico convite. Feche os seus olhos. Poderoso e amantíssimo Deus e Pai que estás nos céus, nós entendemos hoje que a Tua palavra foi no passado, é e será para sempre a maior ferramenta que temos nesse planeta. Amém. Nós acreditamos que a Tua palavra ela é uma faca, uma espada de 2 gumes. Ela corta para todos os lados, Senhor Deus, aonde ela é penetrada. Aonde abrimos a Tua palavra, ela transforma, ela liberta,
ela faz milagres, Amém. mas ela exige de nós uma entrega. E dentro dessa entrega, existem muitas renúncias que precisamos fazer. E nesse momento, Senhor Deus, nós não queremos deixar passar a decisão de fazermos um uso poderoso da Tua Palavra em nossa vida. Se nós já deixamos de lê-la, se deixamos porventura de fazer o ano bíblico, nós queremos retomar a partir de agora o uso da Tua Palavra para mudar as nossas atitudes, para mudar, Senhor Deus, os nossos pensamentos, para mudar aquilo que está atrapalhando a nossa comunhão contigo. Nós queremos aproveitar e pedir que essa palavra, que o poder dessa palavra possa arrancar todo tipo de pecado, Senhor Deus, que esteja atrapalhando a nossa comunhão e até mesmo roubando a nossa salvação eterna. Amém. Nós queremos, ó Pai, como bom grado, receber essa oportunidade, não jogá-la fora, e queremos que o Senhor coloque dentro do nosso coração esse desejo ardente de meditarmos dia após dia na Tua Palavra, para mudar não só a nossa vida, mas a vida de todos aqueles que nos circundam. Amém. Por favor, Senhor Deus, não permita que a gente volte atrás dessa decisão agora. Amém. Que o ano bíblico, seja ele por vários capítulos, ou por um capítulo, ou por alguns versos, nunca mais possam deixar de ser verdade em nossa vida. Por favor, continua conosco no restante dessa noite, nos levando de volta para os nossos lares, e que amanhã, Senhor Deus, nós possamos levantar bem cedo e buscar o Senhor. E à noite, no fim do dia, possamos estar de volta aqui na Tua casa, para encerrarmos essa semana de oração, trazendo mudanças poderosas e definitivas na nossa vida. É o que nós pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós queremos agradecer a Deus pela palavra que foi explanada. Com certeza o Espírito Santo tocou no nosso coração. Amém. E neste momento eu quero convidar a você para que se coloque de pé e nós vamos cantar o hino em louvor ao nosso Deus. E já quero desde já estender o convite para você estar aqui amanhã para o nosso último dia dessa semana do Calvário. Se você veio até aqui, você não pode finalizá-la antes do final. Então amanhã, no mesmo horário, nós convidamos e esperamos vocês. O hino 117. Infinita graça. Cante esse hino em gratidão a Deus pela graça que Ele nos concedeu através da sua morte. Conforme a tua infinita graça, perdoa a minha transgressão. Sei ver o teu amor infindo, dar alegria em tua salvação. Mais uma vez
Agradecemos ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor derramou em nossas vidas neste momento desse culto, Pai. Conforme a tua infinita graça, nós queremos sempre ter um cântico em nosso coração em louvor ao teu santo nome. Amém. Despede-nos em paz, ó Pai. Leve o nosso irmão que pregou até o seu lar em paz, em segurança. Todos que vieram aqui, que possam chegar em casa com a certeza de que o Senhor, a partir desse momento, irá guiá-los, irá abençoá-los, irá também responder todas as suas orações. Amém. Nos traga amanhã para mais um culto. É o que nós pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém.